Boa noite, paz do Senhor a todos. Uma passagem aqui em Mateus 21, vou meditar rapidamente, né? A epígrafe nos diz a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-o e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor há de mister e logo os enviará. A palavra mister significa necessário, né? Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre o jumentinho, filho de animal de carga. Essa palavra que é uma palavra preventiva, né? Ou seja, ela nos alerta e nos ensina que Jesus está entrando em muitos corações, né? Aí, como a epígrafe diz, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Só que o interessante do versículo 5, né, que diz que é o cumprimento de uma profecia. Veja que Jesus cita parte da profecia de Zacarias 9:9, né, manso e humilde, né, assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho filho de animal de carga. Ou seja, na humildade que só ele tem habitado em muitas vidas. Jesus nunca forçou ninguém a aceitá-lo. Ele vem com amor, com carinho, e a entrada é triunfal. Que quando ele habita no ser humano, quando você ergue as suas mãos e se entrega a ele, né, ele na humildade transforma aquele que o aceita como único e suficiente Salvador em sua vida. E nessa humildade, né, nessa palavra preventiva, ele nos ensina nessa noite que ele está entrando em tua vida neste momento. Creia em nome de Jesus. Essa entrada triunfal, transformadora de Jesus, que é o cumprimento de uma parte da passagem de Zacarias 9:9. Mas temos uma palavra corretiva já a seguir, que é a purificação do templo. Veja o versículo 12 que diz assim, ó: Então entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas, cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Aqui ele cita a parte da passagem de Isaías 56, versículo 7. A minha casa será chamada casa de oração. Essa palavra é uma palavra corretiva. A primeira foi preventiva, ele está nos prevenindo para tomarmos sempre esse cuidado, porque Jesus mesmo ensinou e advertiu seus discípulos a vigiar e depois orar. Veja que a ênfase está na palavra vigiar. Não está proibindo a oração, mas a ênfase está em vigiar em todo o tempo. Porque todos nós, somos carne, passivos de erro. E a carne luta contra o espírito. O próprio Jesus diz aos seus discípulos que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então veja que Jesus os alerta: vigiai e orai, né? Então perceba aqui que nessa passagem aqui, onde ele cita essa passagem de Isaías 56, versículo 7, dizendo que a casa dele seria chamada casa de oração, ele expulsa os cambistas ali, como diz o texto, que vendiam, o povo ia oferecer, né, fazer seu sacrifício no templo, e na viagem o animal que estavam levando, né, o cordeirinho é branquinho,
ele ficava escurecido pelo pó da viagem. E quando chegava lá, né, segundo historiadores, eles se negavam, diziam que era impróprio para ser oferecido. Automaticamente a pessoa, para não perder a viagem, né, ela comprava outro animal ali, branquinho. E aquele animal que havia se levado era entregue para que o sacerdote desse um jeito nele. A questão é que eles levavam lá para trás, davam um banho no animal e ficava branquinho novamente. E vendiam esse animal novamente. E por um preço, vamos dizer assim, meio alto, se aproveitando dos fiéis. Vejam que Jesus diz: tendes convertido em covil de ladrões, ou seja, eles faziam essa prática, vendiam dentro da casa de Deus, do templo. Se você conhece, fez ou está fazendo, ou conhece alguém que faz, advirta, pare. Jesus destruiu o templo. Vejam que é a casa de oração. A casa de Deus é casa de oração. Mas simboliza também nessa correção entre nós, que nós somos a casa, templo e morada do Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus. Jesus vem e faz morada em nós. A partir do momento que você se entrega a Ele, como foi dito no começo, Ele entra e faz morada em nós através do Espírito Santo. E por isso, né, que Ele tem zelo pela sua casa. Então nós que somos, né, a casa, a morada do templo, ou seja, o templo do Espírito Santo, ou seja, ele mora em nós, temos que cuidar dessa casa. Percebam que nessa palavra corretiva, né, uma vez que a palavra preventiva não equivaleu, muitos não têm ouvido as palavras preventivas do Senhor, né? Ele tem dito, não faça, ele tem dito para vigiar, mas quando não se vigia, vem as palavras corretivas e a correção é muito maior. Usando uma metáfora, quando se vai em um médico para fazer um exame, né, ou uma consulta para se prevenir de algo, se torna mais em conta. Mas quando você tem que ir ao médico para corrigir algo que já se instalou, o valor já é outro. Simboliza no mundo espiritual, simboliza nós nos dias de hoje. Quando ouvimos as palavras preventivas do Senhor, entendemos que as corretivas, se vierem algumas vezes, né, foi porque não houve como escapar. Ou seja, porque estamos no mundo, não vivemos de acordo com ele, tentamos viver de acordo com o que a palavra nos diz, mas quando somos corrigidos? Quando, né? O preço se torna mais caro. Como eu sempre digo, quando está tudo bem com o ser humano, né, ou seja, está tudo às mil maravilhas, pode-se passar uma semana, 2 semanas, um mês e você nem nota. Mas quando algo não está bem, a saúde não está boa, alguma dor que não cessa, você não vê a hora dela se acabar, parece uma eternidade. Aquela dor de um dia, né, parece uma eternidade. Por que quando está tudo bem, você nem nota, né? Passam dias, dias, dias e você nem percebe. Então Deus está nos prevenindo com a sua palavra, para evitar a correção. Porque nós, a casa de Deus, somos casa de oração. Vamos nos cuidar para que essa casa, esse templo, onde faz morada, permaneça firme, fiel aos seus princípios. Amém? A palavra que Deus colocou em minha mente nessa noite, rapidamente, para que possamos meditar, vigiando em todo momento, orando, né, sem cessar, mas principalmente vigiando. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, estamos meditando algo sobre a tua parte, sobre a tua palavra, Senhor. Alcança a pessoa que está nos assistindo. Abençoa o seu lar, a sua vida, os propósitos que ela tem em seu coração, para que ela possa, a partir deste momento, vigiar em todo momento. Vigiando, Senhor, muitas vezes que o inimigo vem com propostas que não te agradam, ó Deus. Que ela possa ouvir essa correção, porque muitas vezes a preventiva já se foi, mas que possamos nos prevenir
nesta noite, para que o Senhor possa habitar mais e mais no meio do seu povo, fazendo essa obra maravilhosa, porque os frutos que geramos são frutos proveitosos que produzem arrependimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus.